Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nesse conteúdo, conversaremos sobre a espiritualidade. Muito tem se falado sobre o assunto, mas talvez seja um momento de nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse tema. Bom, como é de costume, antes de falarmos sobre qualquer coisa, vamos entender o que significa isso que a gente está falando. O que significa a palavra espiritualidade? Ela vem do termo latim spiritualis, que por sua vez advém da palavra grega pneuma, né, espírito. Então, essa palavra se refere à questão do espírito. Na prática, consiste em reconhecer a essência divina que há em tudo que existe. A partir desse reconhecimento, as virtudes passam a ser possíveis de serem praticadas, tais como o respeito, a lealdade, o compromisso e por aí vai. Então, para que possamos desenvolver essas capacidades mais divinas, nós temos que reconhecer esse divino que há dentro de tudo. Então veja que cada sistema de crenças, cada dogma, cada linha de raciocínio, linha de aprendizado, expressam aí uma intenção, né? E essa intenção tem alguma base que sustenta. Então, quando falamos da espiritualidade, é importante abrirmos a mente para ouvir até mesmo aquilo que nós não concordamos tanto. É um desafio a se fazer. Então, ouvir as coisas não significa que vamos aceitar ou acatar, mas sim que vamos questionar a nossa fé. Isso é saudável para nos mostrar se nós realmente estamos trilhando algo que nós queremos, que nós buscamos, se de fato aquilo é próximo da realidade ou não. Então, esse questionamento é importante porque hoje nós sempre tivemos, né, mas hoje está mais evidente essas ilusões, esses delírios, essas vontades que não se sustentam e que muitas vezes nós não percebemos isso que está acontecendo. Então podemos identificar basicamente alguns estilos de crenças. Um deles, né, a questão mais matéria. Então veja que sempre que consideramos uma coisa e descartamos a outra, particularmente eu classifico isso como uma coisa um pouco imprudente, porque temos que analisar o todo. Então, se eu descarto a matéria e eu enxergo só o lado celeste, eu saio desse plano, pelo menos mentalmente falando. Isso caracteriza uma fantasia, porque por mais que eu saiba que existe uma dimensão mais sutil, ainda assim eu tenho um corpo físico. Então eu preciso me ater a isso. Não posso ignorar esse fato, porque enquanto eu estiver encarnado aqui. Então, do contrário, se eu me apego só à matéria, eu me esqueço que há um espírito em tudo, eu posso ali criar crenças, né, justificar coisas que me fazem considerar só meus prazeres físicos, né? Porque a vida é só uma, porque não existe espiritualidade, porque não existe divindade. Então, tudo bem. A pessoa não precisa acreditar que existe, né? Às vezes ela realmente precisa de uma comprovação, precisa de alguma coisa ali, mas é importante que ela tenha em mente que o respeito, ele cabe em qualquer lugar. E o respeito, a inteligência, nos permite nos posicionar. Então, veja, nós temos leis por quê, né? Porque o ser humano, na maior parte do tempo, ele tem um lado animal dentro dele. Então, se ele não consegue educar esse animal, precisa haver ordem de algum jeito ou de outro, para que a sociedade não se desestruture e a nossa espécie não entre em risco, né? Então, existe todo um processo acontecendo. Hás de ser direito, né? Ou serás endireitado. Então, na questão da espiritualidade, ela se aplica mais a quem já sente que há alguma coisa que pode não saber explicar ou não saber o que é, mas sente que existe alguma coisa que antecede a matéria e que sucede a matéria, que há mais do que parece. Então, essa seria uma definição que se aproxima um pouco do que é espiritualidade, é considerar aquilo que eu não conheço. Não quer dizer que eu vá aceitar, mas quer dizer que eu vá pelo menos refletir sobre isso, né? Acolher.
respeitar, trazer essa luz, né? Se eu não entendo, então é melhor que eu estude do que eu tire conclusões precipitadas e ponha em risco ali o meu progresso espiritual. Nós temos muito essa questão, né? Eu não sei o que é, então não quero nem saber, né? E tenho raiva de quem sabe. As ilusões sobre o tema. Atualmente, o objetivo vem sendo crescimento, então as pessoas querem crescer, prosperar. Quando esse objetivo não conta com crenças e movimentos que respeitam o entorno, pode explicar uma conduta imprudente que atropela e manipula os outros. Então, é que eu disse há pouco, a pessoa não precisa acreditar no que eu acredito, né, nessa questão da espiritualidade. Mas ela precisa entender que para crescer ela não tem que ferir ninguém, ela não tem que passar por cima de ninguém. E veja que eu falei aqui no aspecto físico, mas isso também acontece ali na mente, de tentar impor uma ideia para alguém, impor uma crença para alguém, isso atropela as pessoas. Então, existe uma grande diferença entre o crescimento que infla, né, e aquele crescimento que explode. Crescimento que infla é aquele que está observando o que está acontecendo, oferecendo conselhos, reflexões, mas de uma forma tranquila, sem despertar culpa, sem fazer com que o outro se sinta inferior ou menosprezado, né? É respeitar essa vida que há dentro dessa pessoa. A espiritualidade também é isso, é reconhecer o espírito que há em tudo. A outra forma é forçar, né? Manipular, tentar impor, intimidar, amedrontar, tudo isso para tentar extrair algo que interessa. Então veja que esse movimento ele não é espiritualizado, ele é denso. Ele é denso porque ele não reconhece que existe algo que antecede a vida. Então, nós temos aí essa compreensão. Por que que tudo isso acontece? Por que acontece guerra? Por que que acontece discussão, tanta briga? Porque as pessoas estão tentando se defender. Elas não estão acreditando ou sequer cogitando que existe aí uma unidade. Porque na matéria é fácil se perder nisso. A gente fala, como somos todos um se eu tenho um corpo e você tem um corpo? Aí nós refletimos, tá, mas se todos nós viemos da natureza e a natureza vem de um ponto, então, por conclusão até mesmo material, a gente chega a essa conclusão. Tudo não veio de um ponto ali no espaço, do Big Bang, que seja. Então tudo vem do mesmo lugar. Então, às vezes as pessoas não querem considerar esse lado, porque se elas pensarem nisso, elas não vão poder fazer o que quiserem. Elas vão ter que se ater ali ao respeito ao próximo. Então, claro, para que uma crença dessa entre na cabeça da pessoa, ela tem que ter a predisposição de querer aprender, de querer modificar a si própria. Isso acontece na questão física, né, da pessoa que rouba a outra, por exemplo. Mas isso é mais difícil de enxergar e de mudar na questão de fala, na questão de sensação de emoção, de manipular o outro, porque isso é um aspecto mais interno, né? Uma engenharia ali emocional e mental. Mudar isso é muito mais difícil. Então, nós vemos aí que é mais simples você punir um roubo físico do que punir um roubo de emoções, de energia vital, né? Porque ninguém acredita, então como é que faz? Muito se fala sobre esse assunto. No entanto, pouco se pratica e menos ainda se entende. Há de lembrarmos que aquele que é não precisa se justificar ou comprovar constantemente. Então, nós vemos a diferença, né? A pessoa que vem, fala e fala a espiritualidade e aqueles termos ali de gratidão, né? Assim, nada contra a palavra, mas dá para perceber uma pessoa que é oca, no sentido de que ela fala uma coisa, mas ela não passa isso de verdade. Então, na teoria é tudo muito bacana, mas quando ela começa a retratar a vida dela, ela começa a expressar as experiências de vida dela, a gente começa a perceber que não bate. Alguma coisa aí não tá batendo. E normalmente é o que ela passa. Aí que nós entendemos as ilusões. Isso também acontece muito a questão, né, de personalidade, de personas. Nós temos aí uma forma de nos apresentar. Isso é bom quando sabemos utilizar, né? Então, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo, posso chegar aqui e falar de qualquer jeito,
desleixado, né? Falando palavras igual o pessoal, vocês, né? Antigamente, quando eu comecei a gravar vídeo, eu falava, Eduardo, você não pode falar tipo, véi, mano. E no começo eu, nada a ver. Aí você começa a entender aí que é uma apresentação. Você não pode realmente se dar ao luxo de agir de qualquer forma. Então nós temos uma forma de nos colocar, isso é bom. Só que acontece da pessoa acreditar que ela é essa imagem, acreditar que ela é essa ideia que ela está passando. E quem tem uma sensibilidade mais apurada percebe. Igual aqui, eu também sei, vocês sabem que eu não sou assim 24 horas. Mas mesmo assim, nós temos aí essa sensibilidade para perceber. É uma imagem que a pessoa quer me passar, mas ela tenta seguir isso? Existe aí uma tentativa de honrar o que ela está falando ou não? Porque eu posso falar da verdade, falar da espiritualidade e sair daqui e fazer coisas que não tem nada a ver. Quem me vê aqui no convívio vai saber, vai sentir. E eu passo essa vibração para as pessoas. Então, é natural nós olharmos a pessoa falando e falar, cara, alguma coisa. Eu falando, cara, né? Fala, poxa, alguma coisa não bate, alguma coisa não me agrada. Então a gente começa a enxergar que isso é uma questão do frontal, né? Você tá ouvindo alguém falando alguma coisa e você sente que não bate. Vejo muito isso pelas redes sociais, né? Às vezes o pessoal aqui fala: Você acha que isso aqui é golpe? Você acha que isso daqui é verdade? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Só que vocês veem, para nós que estudamos, que entendemos, a gente sabe enxergar. Mas tem muita gente que não. Igual golpes. Como que tem crescido golpe? Por que que cresce tanto golpe? Às vezes não é porque a pessoa, assim, as pessoas falam, você é burra. Não é porque é burra, é porque ela não sabe. Ela não tem aquela consciência de que as coisas assim existam. Ela fala, não, isso aqui não pode ser assim. E é. Então o que que cabe? A inteligência para poder trazer esse discernimento. Então vejam, pessoal, isso daí é uma coisa que eu aprendi, né, nas meditações e que, claro, já estudei, outras pessoas falam disso. Mas se uma pessoa tem que ficar toda hora reafirmando, falando ali o quanto ela é isso ou aquilo, erga uma antena. Quem se garante não precisa falar nada, ela se garante no que ela faz, porque a atitude tem muito mais peso. Lidando com as ilusões. A melhor coisa que podemos fazer para contornar as fantasias e delírios é extrairmos as intenções daquilo que nos é concedido, né, do que nos é falado, no que nos é oferecido. Podemos compreender de duas maneiras básicas. O que querem de nós? Subtrair ou acrescentar? Confundir ou explicar. Então, abram a mente para entender que isso aqui não é só físico, não é só subtrair coisas físicas como dinheiro ou bens, mas é também subtrair as tuas ideias, suas emoções, suas memórias. A pessoa está querendo trazer uma luz sobre o que você acredita para que você se entenda melhor, para que você se descubra, ou ela tá te confundindo, tá deixando a situação pior, tá vindo aquele sentimento deprimente, né? Então, tem que ver isso daí também. O que nos causam? O coração aponta a direção. Sendo assim, as emoções podem nos revelar o que a situação quer extrair de nós. Então, veja, é uma diferença bem básica. Se a pessoa quer o teu crescimento, se ela quer o teu bem, então ela quer te ajudar. Então logo mostra o quê? Que ela vê em você o espírito que há em ti. Mesmo que ela não tenha consciência, que ela não seja médium, ainda assim é uma coisa instintiva. Algo nele merece o meu respeito. O que me faz saber de uma coisa dessa? É a minha inteligência, é o fato de eu ter estudado, eu ter vivido, eu ter visto isso. Então isso é uma coisa que não há curso que ensine. É a vida que mostra isso. E ela só mostra quando nós estamos abertos a aprender. Então veja que a natureza ela tem esse movimento de confiança. Ela tem que confiar para que ela possa se abrir. Porque se a natureza se abre para quem não sabe reconhecer, ela se destruiria muito mais, quer dizer, se destruiria não, né? Nós destruiríamos muito mais rápido do que já fizemos. Então veja também que é uma questão de preservação. O fato de nos respeitarmos também faz com que nós não nos sujeitemos àquelas coisas. Então, que nem eu falei no começo, é abrir os ouvidos para ouvir o que o outro está falando, mas se chegar à conclusão que aquilo não serve, que aquilo confunde, que aquilo subtrai de mim, então, de forma respeitosa, olha, não me interessa. Ah, não, mas eu quero falar. Vai falar para outro, porque tem gente que é assim, né? Fofoca, fofoca e fala mal e critica, e você tenta falar para a pessoa parar e ela não para, parece que é um vício.
né? Aquele vício. Então a gente tem que saber se colocar também. A espiritualidade que há dentro de cada um de nós. Você não tem que aceitar tudo, mas esteja aberto a tudo. É igual o sistema imunológico. Ele está aberto, sabendo que tem doenças, tem vírus aí vindo, mas tem um filtro. Oi, doença, tchau, doença. Oi, ideia ruim, tchau, ideia ruim. E agrega ali o que a gente pode aprender, o que não falar, o que não fazer. Então tenham em mente que um dos maiores desafios que nós temos é identificar a falsa espiritualidade. Como que você identifica isso? Analisando o que ela quer de você, o que a pessoa quer de você. Aí você vai conseguir ter um norte verdadeiro aí, ok? Bom, pessoal, muita gratidão pelo tempo de vocês, que vocês dedicam aí ao nosso canal. Se pudermos ajudar alguma coisa, comenta aí pra gente, vocês concordam, não concordam, vivem isso ou não, como é que é? Então, agradecemos aí pelo tempo de vocês e até a próxima.